grande expediente, vereador Rafael Bueno. Presidente, cedo meu espaço ao vereador Scalco. Por cedência de espaço, ocupa a tribuna, vereador Scalco. Senhora presidente, caros colegas, eu não posso deixar de vir a essa tribuna para me manifestar sobre a notícia que tivemos ontem da cassação da chapa do Podemos no estado do Rio Grande do Sul e, por consequência, a decisão de o deputado federal Maurício Marcon perder o seu mandato. O Brasil, ele passa por um momento em que muitas pessoas de boa índole e que estejam se destacando são injustiçadas. O deputado federal Marcon conquistou o respeito em Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, e a admiração de muitas pessoas. O deputado Marcon é honesto, é íntegro, ele é correto, ele não roubou, ele não desviou dinheiro público, ele não fez nada que denegrisse o seu mandato. Desculpa a palavra, retirar, que viesse a afetar o seu mandato. Força de expressão, retiro a palavra. A sua conexão do deputado Marcon é com as pessoas, sem intermediários, com seu jeito único, em que as pessoas se identificam com ele, compartilham de seus valores. Tanto é que essa ligação com o deputado Marcon fizeram com que 140.634 pessoas votassem nele, acreditassem no trabalho dele. No dia de ontem, quando a gente recebeu a notícia da perda do seu mandato, pude verificar que algumas pessoas comemoravam, ou nas redes sociais, vinham a agredi-lo, mas quem comemora essa decisão não está pensando em Caxias do Sul e não está pensando na nossa região. O deputado Marcon, em 2 anos de mandato, ele mandou para Caxias do Sul mais de 40 milhões de reais. Dinheiro esse que, entre as ações, possibilitaram agora a abertura da UTI neonatal do Verville Ramos. Estávamos com problema de talvez não ter novos nascimentos em Caxias. Ele comprou todos os equipamentos para poder viabilizar isso através da Prefeitura de Caxias. Evitou que no Hospital Geral parasse a máquina de ressonância magnética, a qual estava dando problema, investindo mais de 6,5 milhões na compra de um novo equipamento, tudo para atender a saúde do pessoal de Caxias, da população da região como um todo. O Hospital Geral atende a 49 municípios aqui em volta. Destinou mais de 14 milhões para a compra de exames, consultas e cirurgias que estavam pendentes em Caxias do Sul. Uma fila de espera, e quando entramos nesse mandato, eram 40 mil consultas atrasadas para a população de Caxias, 20 mil exames atrasados, pessoas na fila, e mais de 10 mil cirurgias, as quais foram reduzidas quase à metade, só com a verba que ajudou a comprar de forma particular isso. E tantas outras soluções que essa verba ajudou a população da nossa região em Caxias do Sul. Então eu digo, essa decisão faz com que Caxias perca, a região inteira perca e o Estado perca. É uma voz ativa no Congresso Nacional, falando a verdade, com princípios e valores, muitas vezes sem medo, expondo situações que poderiam passar batidas no Brasil.
mas que são levadas a público e assim a população pode fazer a sua crítica e saber a verdade. Marcon, essa é apenas uma cicatriz de batalha. Todo líder tem uma cicatriz. Alguns têm cicatriz física, porque tomaram a facada. Outros têm cicatriz física, porque tomaram um tiro na orelha. Mas essas cicatrizes de batalha, mesmo não sendo físicas, mas sendo decisões que a gente respeita de tribunais, servem para dar mais força e continue no caminho correto. Falando a verdade, porque a verdade virá. Sabemos que será feito o recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, porque eu tenho certeza que vai reavaliar essa decisão e tu pode contar conosco. Além de deputado, você é meu amigo e eu sei o quanto é correto, o quanto luta por Caxias, o quanto luta pela população que se identifica contigo. E tu pode contar comigo sempre. Desde quando estava aqui como vereador, que muitas batalhas lutamos juntos por Caxias. Não é contra pessoas, mas é por projetos. Então pode contar comigo, Marcon. Sua parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Schalco. O senhor foi muito cirúrgico nas palavras, o senhor me representou e eu quero aqui reforçar o meu compromisso e minha amizade com o deputado Marcon. Eu subo nessa tribuna há muito tempo dizendo que Caxias do Sul precisava eleger 4, 5 deputados. Vocês vejam que em 2 anos foram 40 milhões. Nós podíamos, em 4, no mínimo 80. Faz 80 vezes 4 deputados, nós teríamos mais de 300 milhões, 400 milhões em Caxias do Sul. Isso que seria positivo para a nossa cidade. Nossa cidade é a 2ª maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. Atende 48 municípios na saúde. Independente da ideologia partidária e de partido, nós precisamos ter deputados federais. E o Marcon honrou com a nossa cidade, e aqui o meu comprometimento com ele, a minha solidariedade, e quem concorreu, principalmente a deputado estadual, que eu concorri na última eleição, quando eu fui a Porto Alegre para assinar a minha candidatura, para registrar, eu não conhecia 3 pessoas da turma que estava lá, para concorrer. Porque o meu papel é ir para a rua, ir buscar votos. E quem faz o partido, quem coordena o partido, são outras pessoas e não o candidato. Tá? E que alguém me contrarie sobre isso. Tá? A gente está ali disputando uma eleição. E o partido é que faz e traz as pessoas. Gente, se alguém tem que ser penalizado, é as pessoas que cometeram algum tipo de ato ilícito. Mas o deputado Marcon, graças a Deus, não cometeu e nós estamos sempre à disposição e juntos sempre. Marcon, conte comigo. Vou fazer sempre a tua defesa porque sei da tua índole. Obrigado. Obrigado, vereadora Gladys. Vereador Schalco, eu quero dizer que eu fiquei muito triste ontem quando recebi a notícia, nem acreditei, né? Eu disse, é muito injusto, né? A gente quando quer falar a verdade ou quando se altera um pouco, aí querem cortar a pessoa de qualquer jeito, aí vão fuçar em tudo para poder tirar. Se ele não tivesse sido tão inciso nas suas defesas ao povo brasileiro, eu acho que não teria acontecido nada com ele. Eu quero lembrar aqui que, como vereador, eu não conheço nenhum vereador até hoje que tenha feito o que ele fez, que foi doar parte do salário dele naquele projeto Ir Além. Ninguém fez isso. Ele fez, ajudou muitos lugares, ajudou estabelecimentos que cuidam de crianças, ajudou escolas, ajudou o hospital, como vocês falaram. Quem perde é Caxias do Sul. Uma parte, vereador. Mesmo que alguns estejam festejando hoje a derrota, eu digo, de ele ter que ser cassado, podem ter certeza que esses que festejam hoje não são favoráveis a Caxias do Sul. Não se preocupam com Caxias do Sul. São apenas egos e brilhos. Então, eu quero dizer assim,
que eu me solidarizo com ele. É uma grande pena, é uma perda muito grande, amigo Maurício Marcon, a perseguição que você está sofrendo. Mas nós estamos contigo e pode contar com a amiga Gladys também. Era isso. Uma declaração de líder, por favor. Em declaração de líder, segue na tribuna vereador Maurício Scalco, bancada do PL. Com a palavra, Fantinel. Vereador Scalco, obrigado pela parte. Eu quero me solidarizar também com o deputado Marcon, nosso ex-colega, amigo, né? Pessoa que mostrou que fez a sua parte depois que entrou como deputado, ajudando a cidade. E aí me contempla muito a fala do vereador Bressan, quando ele disse: Caxias, se tivesse 3, 4 deputados federais, nós não estaríamos enfrentando o problema que estamos enfrentando hoje na saúde, na segurança, na educação e tantas outras coisas. Por quê? Porque os deputados dispõem de muito dinheiro e esse dinheiro viria para Caxias do Sul e ajudaria a tapar esse grande furo, né, que hoje a cidade, com o que arrecada, não consegue cumprir. Então eu acho que qualquer pessoa que festeje, independente de partido, de ideologia, enfim, né, que mora em Caxias do Sul, detesta essa cidade. Essa é a minha compreensão. Detesta essa cidade. Entende? Eu, por exemplo, particularmente, tenho muita divergência com a esquerda, mas se tivesse 5 deputados federais de esquerda, bom para Caxias do Sul. Bom para Caxias do Sul. Porque viria o dinheiro para Caxias para suprir as necessidades do nosso povo. Então eu fico muito sentido, eu fico muito constrangido. E, Marcão, coragem, que, como já disseram, né, feridas acontecem e nos servem para que nos tornamos ainda mais fortes. Então era isso que eu gostaria de colaborar nesse momento. E dizer que também, no meu modo de ver, vereador Scalco, deveria ser os deputados e senadores agora pensarem numa nova lei e que quando acontece esse tipo de coisa por culpa do partido, isso tem que deixar bem claro que o que aconteceu foi culpa do partido, tá? O partido deveria no mínimo indenizar esses deputados aí com o valor que eles iam receber até o fim do mandato, para eles poderem com esse dinheiro ajudar a sua cidade. Obrigado. Obrigado, doutor Fantinel. Sua parte, vereador Bortola. Vereador Scalco também, obviamente, me solidarizo. Já falei ontem à noite com o deputado Marcon, com toda essa situação triste, lastimável e inimaginável, ou até mesmo imaginável, porque o que nós estamos vivendo nos últimos tempos é, no mínimo, preocupante. Onde que um deputado não tem esquema de corrupção, não carregou nunca dinheiro na cueca, não cometeu nenhum ato criminal ou criminoso, está sendo julgado e sendo tirado do seu mandato, eleito democraticamente. Só em Caxias do Sul, mais de 50 mil votos. No estado inteiro, o 7º mais votado, com mais de 140 mil votos. Então a gente começa a pensar de que sim, realmente acaba sendo uma perseguição. E claro, eles começam... Quando uma pessoa começa a expor a verdade, começa, abre aspas, a cutucar o vespeiro, e eles começam a investigar e não acham nada criminalmente para imputar num deputado com a conduta ilibada, eles com certeza tentam achar alguma coisinha para prejudicar o deputado, que não tem crime nenhum e não foi erro nenhum por parte do deputado Maurício Marcon. Então aqui só quero me solidarizar e dizer que, obviamente, já falei isso para ele, falo aqui na frente de todos, que ele pode contar conosco nessa luta incessante que será, em especial, quando ele recorrer a nível de TSE. Obrigado, vereador Scalco. Obrigado, Bortola. E fica bem claro, a gente respeita a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, apesar de eu discordar, né, e pensar ser injusta. Mas eu trouxe, até quero que bote na TV Câmara, 2 casos muito similares. O deputado Marcon, esse processo que está acontecendo contra o partido dele, não era contra ele. A deputada que concorreu, ela fez votos em 10 cidades e alegaram que ela não foi atrás de votos. Mas eu vou puxar o caso Caxias do Sul, Câmara de Vereadores, tá?
Olha que interessante. Se nós pegar a 480 aí do PSDB, ó, partido da Marisol, a vereadora fez apenas 8 votos em Caxias do Sul. Será que também não seria motivo para caçar todos os vereadores do PSDB de Caxias do Sul, essa votação? Né? Seria a mesma coisa. Patriotas, apenas 2 votos. Será que não seria? Não, mas a gente só cita exemplos básicos, porque foi por poucos votos, por dizer que não fez campanha ou sei lá o que a decisão. Está ali. São poucos votos que também poderia ser caçada a chapa. Eu vou puxar outro exemplo, Farroupilha. Olha ali, ó. Republicanos. Teve um candidato que fez 1 voto, só o dele. Será que ele fez campanha? Ou seria caçada a chapa também em Farroupilha do Republicanos inteiro? Né? Do PSD, 13 votos apenas. Então, são vários exemplos. Só trazendo exemplos, eu não quero julgar nem nada. Eu só estou trazendo vários exemplos de várias cidades que candidatos, que o partido ele escolhe os candidatos e a nominata. E em várias cidades, tem diversos partidos que candidatos fizeram 1 voto, 0 voto no Brasil, a gente sabe, 2 votos, que se fosse aplicar da mesma forma, na mesma interpretação, eu digo, né? Provavelmente as chapas teriam que ser caçadas também. Então só fica uma análise bem simples, né? A sua parte, Rafael. Vereador Schalco, bom, primeiro que quando a gente passa num pardal, a gente sabe que a gente tem que respeitar a regra da sinalização. Se não respeita, tu leva uma multa. E a mesma coisa a legislação eleitoral, existem regras. Eu, enquanto presidente do PDT de Caxias, o senhor do PL, a gente sabe que existem regras eleitorais a serem seguidas. Bom, se a gente gosta ou não, é outra situação. Por exemplo, a cota de mulheres. Se não tiver no mínimo 30% de mulheres, não concorre a chapa toda ou diminui o número de homens. Agora, colocar a cota de negros. O PDT, nessa próxima eleição, terá deficiência, terá mais negros do que brancos, inclusive. Né? Terá mais mulheres quase do que homens. Então, se for contar por cota, nós já passamos todos. Agora, como que partidos não conhecem os seus candidatos? Ou as pessoas não têm uma formação política de partidos, eles não se conversam entre eles. O PDT passou por uma... Aliás, nós já deixamos gente que poderia fazer 1000 votos nessa eleição de vereador de fora do processo eleitoral, porque não participou das formações. Para quê? Porque a gente não quer candidato laranja. A gente quer pessoa que saiba aonde vai pisar no parlamento, não só usar do partido. E isso é uma dica para esses partidos e para as prefeituras da região, do Brasil e aqui de Caxias, que querem pegar partidos a todo preço, sem saber quem são os próprios candidatos a vereador, ou a qualidade dos vereadores, porque senão a gente vê o reflexo em tudo. Então, se o deputado foi penalizado, até pode ter sido por um erro do partido, mas ele faz parte de um partido, ele é parte do partido, ele não é ele só exclusivo. E pelo que eu entendi do processo, vereador, a candidata a deputada, ela não recebeu nem recursos do fundo partidário, não apareceu na TV, e parece que ela fazia campanha para um outro candidato a deputado federal, e ela trabalhava pelo partido. Então isso é uma fraude, foi o que dito, o juiz disse, o desembargador, foi uma fraude, uma candidatura laranja. E isso a gente tem que combater no cenário político. Infelizmente ou felizmente ele foi penalizado. Né? Mas essas são as regras eleitorais dos partidos, é um sinal de alerta para os partidos respeitarem. E sobre essa situação que o senhor apresentou, vereador, se o PSDB e outros partidos estão infringindo, cabe uma denúncia, ainda dá tempo de caçar vereadores, se for o caso. Né? Obrigado. Não estou falando que alguém está infringindo nem nada. O que eu disse são exemplos práticos de poucos votos e tudo mais. E eu entendo que o partido é responsável, porque muitas vezes o vereador, o candidato a vereador, também pode não saber quem são os que o partido fez por não serem da diretoria. Isso aí serve para todos os partidos como exemplo, né, prático. Mas fica bem claro aqui que o Marcon é a voz da política da direita caxiense em Brasília. Ele não será calado, né? A gente vai continuar com o nosso representante até que o recurso seja julgado. E nós estamos contigo, Marcon. Pode contar com a gente. Essa batalha não é fácil. A gente sabe que os princípios e valores são mantidos. É uma identidade sua e nossa. E continuaremos lutando por o que é certo e por uma Caxias melhor. Muito obrigado.